A baixa calibragem dos pneus, isso é também chamado de subcalibragem, aumenta a sua vida útil? Gente, os pneus, obviamente, eles precisam estar dentro da calibragem adequada, nem menos, nem mais. Eu colocar em um pneu subcalibrado, eu vou aumentar o tempo de vida útil dele? Obviamente que não, essa alternativa A está fora. Facilita as manobras? Não facilita, eu vou até dizer por quê. Porque pneu subcalibrado, que é o pneu vazio, não é totalmente vazio, um pouco vazio, ele deixa a direção mais pesada. Claro que hoje em dia, com a maioria dos veículos aí com direção elétrica, direção hidráulica, a gente sente menos a incidência disso. Mas acontece, não força aqui nos seus braços, mas força lá no sistema que está atuando sobre as rodas, sobre a direção ali. Então, não facilita manobra nenhuma, tá? Pelo contrário, até dificulta. Alternativa B está fora. Então, a baixa calibragem dos pneus traz maior conforto aos ocupantes do veículo? Olha, depende do ponto de vista. Com um pneu subcalibrado, murcho, ele tende a diminuir o barulho, né, do atrito do pneu com o chão, então já é uma questão de conforto, e tende a diminuir também as irregularidades, ali, a trepidação em razão da irregularidade do pneu com a pista. Então, de certo modo, não está totalmente errado, não. Vou deixá-la aqui aberta, em aberto, mas vamos lá. E a alternativa D, causa seu desgaste prematuro. Aí disso aqui vocês não tenham dúvida. Pneu com calibragem inadequada, seja tanto para mais quanto para menos, vai causar o desgaste prematuro desses pneus. Entre C, que eu estava ali no, e D, sem dúvida nenhuma, a alternativa D deve ser a resposta. Peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, como é que chama essa peça, hein? Olha, a biela, nós temos aqui dentro do cilindro do motor, nós temos peças que fazem movimento para cima e para baixo. Aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas, que fica conforme uma manivela mesmo, como um pedal de uma bicicleta. Preso ao eixo de manivelas, nós temos a biela. Ela não é exatamente do jeito que eu desenhei aqui não, mas a ideia é essa. E aqui na ponta da biela nós temos um outro dispositivo móvel que se desloca para cima e para baixo, que é justamente o que a questão está pedindo. Então a peça móvel acoplada à biela, que se desloca no interior do cilindro, é o pistão, também chamado de piston, apesar de que pistão pode ser também considerado aquele instrumento musical, né? Mas aqui tanto vale pistão quanto piston, eu prefiro a pronúncia pistão para não se confundir com pistão, mas a resposta é essa aí, letra D. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é verificar o nível de óleo do motor. Periodicamente, a gente deve verificar o nível de óleo do motor? Sim, então vou deixar a alternativa A em off aqui, em stand-by. Alternativa B, lavar os tapetes para evitar ferrugem. Bom, que eu saiba, tapete não enferruja. Enferrujaria se ele fosse algo oxidável. Não é o caso aqui, tapete é de borracha ou de tecido, absolutamente não cabe essa resposta. Trocar a água do radiador mensalmente. Olha, no sistema de arrefecimento, onde nós temos o radiador, a gente deve estar sempre verificando o nível de água e completando periodicamente. Periodicamente é recomendável que seja pelo menos por semana, mas verificar diariamente, ou completar ele semanalmente ou sempre que necessário. Mas trocar a água do radiador, apesar de existir essa necessidade de trocar, periodicamente você vai fazer uma troca de água do radiador, isso não acontece mensalmente não, tá? Dentro do manual de instruções do veículo, manual do proprietário, vai ter ali a recomendação, ao chegar em tantos mil quilômetros, faça a troca do fluido de arrefecimento ali, do sistema. Mas não é mensal não, a alternativa C está fora. E D, lavar os pneus para evitar derrapagem. Vamos lavar os pneus, bacana, fica limpinho, né? Mas isso aí não evita derrapagem não, tá? A alternativa D está fora. Ficamos então com a alternativa A. Em locais de trânsito de pedestres, não reduzir a velocidade é considerado uma infração. Olha, quando fala trânsito de pedestres, sempre vai existir trânsito pedestre ali nas vias públicas, né? Aqui eu imagino que o examinador quis colocar em locais de aglomeração de pedestres. Se você procurar no Código de Trânsito Brasileiro, você vai encontrar essa infração e ela está relacionada à aglomeração. Muitos pedestres, muita gente transitando a pé ali. Então, se você deixar de diminuir a velocidade nesses locais, você estará cometendo uma infração o quê? É o tipo da questão difícil, porque ela envolve 100% decoreba. Algum julgamento que você pode fazer aqui está relacionado ao risco proporcionado. O risco aqui é baixo ou é alto? É alto. Está envolvendo segurança, está envolvendo o bem-estar das pessoas, seres humanos. Então eu não ficaria com infração leve e nem média. Aqui está falando que não é infração, né, na D. Então a A e a D eu já eliminaria. Aí você vai ficar em dúvida, né? Grave ou gravíssima?
Nesse caso aqui é gravíssima, sempre que envolve assim, segurança direta do pedestre, é gravíssima e nesse caso não foi diferente, alternativa C a resposta. Dirigir um veículo com habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração? Por que aqui foi colocado há mais de 30 dias? Porque se a habilitação estiver vencida por até 30 dias, não é infração de trânsito. E essa regra vale também para habilitação provisória. Pegaram aí? Então, ótimo. Se está vencida há mais de 30 dias, a infração é o quê? Grave, gravíssima, média ou leve? É o tipo de questão muito difícil de ser respondida, porque ela requer única e exclusivamente decoreba. Porque não tem mais nada aqui que te ajude a eliminar uma ou outra alternativa. A não ser que você julgue assim, eu acho que pelo risco oferecido, isso aí pode ser leve, ou pode ser médio, ou pode ser grave. Entenderam? Nem sempre dá certo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu acho que não dá certo usar esse critério. Então fica mais difícil ainda. Olha, qual o risco oferecido ao trânsito se a habilitação estiver vencida há mais de 30 dias? Alguém pode até defender a ideia de que a habilitação vencida há mais de 30 dias, a gente perde ali o controle do estado de sanidade da pessoa, se ela está bem fisicamente, mentalmente, mas não... se ela pode dirigir até o 30º dia, no 31º esse risco vai aumentar assim tão relevantemente? Não acredito que seja. Então eu diria que o risco aqui, por dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias, é baixo, o que nos levaria a entender que a infração é leve ou média, e na verdade não é. Esse caso é uma infração gravíssima e dá o recolhimento da habilitação vencida. O triângulo de segurança é um equipamento de porte obrigatório? O veículo precisa ter o triângulo de segurança? Precisa portar esse triângulo de segurança? Sim, essa alternativa aqui vale como resposta. É um equipamento secundário? Como assim secundário? O que seriam então os equipamentos primários? Não existe essa classificação dentro dos equipamentos dos veículos, ele é entre primário e secundário. Então aqui está fora. Só é necessário em viagens longas? Olha, que a gente precisa portar o triângulo de segurança, já foi falado, né? Levantado aqui na alternativa A. Mas só em viagens longas? Não é. E esse só aqui, ó, é uma casca de banana. É uma das técnicas que eu ensino lá no nosso curso online. Se você ainda não conhece, aqui embaixo de mim aqui, ó, tem o nosso site www.autoescolaonline.net. Clica aí e procura por cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras técnicas que vão te ajudar a resolver questões como essa. Então tem a casquinha de banana, alternativa errada. Colocaram ela aqui para você escorregar. É necessário carregar o triângulo em viagens longas? Sim, mas só em viagens longas? Não. Nenhuma das alternativas acima? Não, não é essa a resposta. Alternativa A, você deve marcar aí. Quando ocorre a aquaplanagem? Quando se transita em pouca velocidade? Olha, aquaplanagem é a perda de aderência, perda de contato do pneu com a pista, com o solo, com o pavimento, em razão de uma fina camada d'água formada ali, ó, na pista. Isso normalmente vai acontecer em locais planos, onde o escoamento da água é ruim, em retas, porque nas curvas, normalmente, pelo menos é o que a engenharia de tráfego aí recomenda, é que nas curvas a pista seja sobrelevada do lado externo. Então ali já não vai haver esse espelhamento d'água, que diminui o risco de incidência de aquaplanagem. E então a aquaplanagem ela vai acontecer, na maioria das vezes, em quase sua totalidade, em retas, e é justamente onde o motorista anda um pouquinho mais. Lembrando que velocidades acima de 50 km por hora já começam a incidir aí no risco de acontecer a aquaplanagem. Então, dentro da explicação que eu já dei, ó, já sabe o que é aquaplanagem, que é o fato do veículo deslizar naquela camada d'água. Não tem relação com pouca velocidade, não, é muita velocidade. Muito assim, acima de 50 por hora já corre o risco. Alternativa B, quando se transita em pista irregular, não necessariamente. A pista plana, aliás, não necessariamente, não é. A pista plana é que vai permitir ali o espelhamento d'água, então não é esse caso. Quando se transita em pista alagada, também não é, porque o alagamento, o grande volume d'água, tem um outro efeito, que é o travamento das rodas ali, o bloqueio, a resistência nas rodas, onde o veículo vai se sentir preso, que barulho, assim, vrr, e você sente o veículo prendendo. Não é esse o caso. A aquaplanagem, o veículo desliza sobre a água, como se estivesse andando sobre um sabão mesmo. E a alternativa D é quando se forma uma fina camada de água entre a pista e o pneu, desestabilizando o veículo. Essa é a resposta, letra D. Um condutor defensivo deve procurar forçar a sua concentração no ato de dirigir. Esse forçar aqui, até que eu nem gostei. Eu acho que teria ficado melhor aqui o termo focar, né? Concentrar. Aqui na frente está falando em concentração. Focar, fixar a sua concentração no ato de dirigir. Acostumando-se a observar sempre, é outro termo que eu não gosto do tal do sempre, e alternadamente os fatores abaixo, exceto.
esse exceto aqui não é nem uma questão de gostar, eu tenho um ódio mortal por ele. Detran já era para ter eliminado isso das questões de prova. Então vamos analisar. Condutor defensivo deve procurar se concentrar no ato de dirigir, acostumando a observar alternadamente os fatores abaixo, exceto qual desses fatores que ele não precisa observar. Uma dica que eu sempre dou, vou repetir aqui, quando tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, você faz o seguinte, para ficar mais fácil, olha, risca o exceto e coloca um não. Aonde que eu vou colocar esse não aqui, ó? Condutor defensivo deve procurar forçar a concentração no ato de dirigir, acostumando a observar sempre alternadamente os fatores abaixo. Então, a não observar, acostumando-se a não observar sempre alternadamente. Muito bem, vamos ver aqui, ó. O que ele não deve observar? Os retrovisores? Os retrovisores ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação de outros veículos à sua frente, na traseira e laterais? Isso ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a utilização de telefone celular através do Viva Voz? Não, ele não vai observar a utilização de telefone celular. Certamente é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação dos pedestres, em especial nas proximidades dos cruzamentos? Sim, isso ele deve observar. A questão está pedindo qual que ele não deve observar. Alternativa D está fora. Resposta C aí pra gente. Grande parte dos problemas de relacionamento humano no trânsito ocorre devido a uma série de fatores, como, por exemplo, domínio aos impulsos indesejáveis. Olha, vamos analisar essa pergunta com calma. Grande parte dos problemas de relacionamento. Bom, problemas de relacionamento. Eles acontecem devido a uma série de quê? Eles acontecem devido ao quê? Domínio aos impulsos indesejáveis. Olha, todo mundo sabe o que é impulso indesejável, não é aquela vontade de fazer uma coisa, uma vontade muito forte, mas aí se o camarada tem domínio sobre essa vontade muito forte, vocês acham que esse domínio é o que provoca aqui o problema de relacionamento? Com certeza que não. A falta de domínio desses impulsos é que provocaria. Ter o domínio não provoca problema de relacionamento. Alternativa A está fora. Inversão de valores? Sim, com certeza uma inversão de valores ali provoca, prejudicaria, no caso aí, o problema de relacionamento humano no trânsito. Por exemplo, entre o pedestre e o automóvel, quem que vocês acham que deve ter ali a preferência? A parte mais fraca, é uma questão de valor. Se você inverte esses valores, eu estou no automóvel, então eu sou mais poderoso, eu sou mais potente, então eu devo passar primeiro. Olha, pode até ser que na marra você passe, mas não é o que os valores, os princípios pregam. Então isso seria uma inversão de valores e isso é um problema que é algo que vai incidir aqui na problemas de relacionamento. Então, alternativa B, certamente é a resposta. Alternativa C, respeito aos direitos alheios. Bom, respeitar direito não vai provocar problema de relacionamento. E supervalorização da segurança viária. Se você valorizar a segurança viária, já não vai ser um problema de relacionamento. Imagine se você supervalorizar. Com certeza não vai ser problema de relacionamento. Então, a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a alternativa B. Inversão de valores é algo que provoca problemas de relacionamento. Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça, o que nós devemos fazer, hein? Diminuir a velocidade somente? Olha, diminuir a velocidade para passar sob uma circunstância ou situação de risco é sempre uma boa ideia. Agora, esse somente aqui é o que quem estuda com a gente sabe que é uma bitela de uma casca de banana. O somente, na maioria das vezes, 90% das vezes, vai fazer com que a alternativa esteja errada, que ela seja falsa. E nesse caso aqui, não foi diferente. A alternativa A está fora, porque você deve diminuir a velocidade sim, mas não é somente não, você pode fazer outras coisas aí. A alternativa B diz que você deve aumentar a velocidade. Obviamente que não, sob uma situação de risco, uma circunstância de risco, você não vai aumentar a velocidade. Fechar os vidros e ligar os faróis altos. Olha, fechar os vidros é uma boa ideia porque não vai permitir que a fumaça entre no carro. Ligar os faróis é uma boa ideia porque vai ajudar que outras pessoas que estejam vindo ali dentro da nuvem de fumaça te visualizem com mais facilidade. Agora, faróis altos, farol alto provoca ofuscamento da visão de quem vem em sentido contrário. Não é uma boa ideia e ainda tem um outro problema. Sob neblina, cerração, fumaça, se você joga o farol para cima, o farol alto, ele clareia o quê? Fumaça. Aí que você não vai enxergar nada mesmo. O ideal é que o farol seja projetado para baixo para você ver a pista, o pavimento, a sinalização ali. Sinalização pintada no chão, sinalização horizontal. Então, farol alto aqui não é adequado. Alternativa D, fechar os vidros, tudo bem. Diminuir a velocidade, ótimo. Ligar os faróis, bacana. Baixos, opa, aqui corrigiu o problema da alternativa anterior.
A alternativa D é a resposta a ser marcada.